Muito bem. Nós vamos ter um treinamento hoje, não vamos ter slides, tá? Tu botou slide? Agora que eu vi. Esse é da semana passada, já acabou. Hoje não é com slide, hoje é uma palavra que eu quero ministrar, amém? Achei melhor fazer uma ministração diferente, não com slide, que é uma palavra bem interessante, é algo que Deus já colocou no meu coração semana passada, enquanto eu preparava a pregação de domingo, amém? Então ele é um complemento praticamente da mensagem de domingo, amém? Então vamos lá, o título da mensagem, quero que você grave bem o título, porque é importante. O título da mensagem é: a presença de Deus transforma qualquer pessoa. Amém? A presença de Deus transforma qualquer pessoa. Se a pessoa ela entende e reconhece que tem alguma área na vida dela que é deficiente, que ela não consegue vencer sozinha, que não é correta, que lhe tenta, que lhe afasta das coisas de Deus, e essa pessoa ela tem consciência, primeiro tem que ter consciência e tem que reconhecer. Porque o camarada que não reconhece, irmãos, que não reconhece que tem algo errado na sua vida, que é fraco em uma área, que a tentação lhe derruba, não adianta, irmão. Pode levar no Rio Jordão, batizar 7 vezes, pode levar no Monte Sinai, pode dar maná para ele comer, pode fazer o que quiser, que não vai mudar, por causa de uma coisa chamada livre-arbítrio. É uma decisão, a pessoa decidiu ser daquele jeito. Agora, vamos falar de gente inteligente, né? Vamos falar de pessoas coerentes consigo mesmo. Aquela pessoa que ela reconhece que ela tem uma fraqueza, que ela reconhece que o caminhar dela está errado, que ela reconhece que ela precisa de ajuda. Quando ela reconhece isso, qual é o caminho para ter a sua vida transformada? É se esforçar para chegar na presença de Deus. Aí Deus faz a transformação. Isso vale também para aquela pessoa que já tem uma vida legal, bacana, corrigiu, já arrependeu dos pecados, está andando com Deus, e ela tem no coração o desejo de servir a Deus de verdade. Mas tem barreiras, tem impedimentos, tem dificuldades, tem problemas, né? Enfrenta algumas dificuldades, alguns problemas. Mas ela diz: não, eu gostaria de seguir o ministério, mas eu não sei falar bem, eu não consigo interpretar direito a Bíblia, enfim. Qual é o caminho também? Ela se esforçar para chegar na presença de Deus. Chegou na presença de Deus, Deus ele transforma a pessoa. Amém? Os irmãos conseguiram captar, entender a mensagem que Deus quer transmitir hoje? Então vamos ler alguns textos da Bíblia para você entender do que nós estamos falando, ok? Nós vamos ler então Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, amém? Deixa eu ler o texto, que daí a gente começa já trazendo entendimento para os irmãos do que a gente está falando, amém? Êxodo capítulo de número 4, segundo livro da Bíblia, diz assim, ó: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na tua mão? Respondeu-lhe: um cajado. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda,
e ela se tornou encajada. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete a mão agora no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Amém? Até aqui tá bom. Só para você pegar o fio da meada, o restante eu vou explicando aqui, vou comentando. Bom, você ouviu a pregação de domingo, que nós falamos da experiência que Moisés estava tendo com Deus. Então deixa eu relatar um pouquinho até o momento que Moisés chegou até lá. Veja bem, Moisés, ele é fruto da fé da sua mãe. Quando Moisés nasceu, havia sido feito um decreto pelo faraó, rei do Egito, porque os judeus eles moravam no Egito. Havia sido feito um decreto do faraó do Egito que todo menino tinha que ser morto. Apenas as meninas hebreias poderiam sobreviver. Os meninos tinham que ser mortos. A mãe de Moisés, uma descendente, uma filha de Levi, casada com um descendente de Levi, quando ela viu o menino era bonito, a Bíblia diz que era de boa aparência, o amor de mãe falou tão forte, e era movida de uma fé tão extraordinária, tão poderosa. Ela olhou para o seu filho e disse, e decretou, ela disse assim: o meu filho não vai morrer, ele não vai morrer. Foi um ato de fé. Ela pega o menino, coloca dentro de um cesto de junco que estava betumado, estava carafetado com betume, coloca no rio Nilo e deixa aquele cesto contendo aquele menino descer água abaixo. A outra filha mais velha dele, chamada Miriam, uma adolescente ainda, acompanhava o que sua mãe estava fazendo e foi acompanhando as margens do rio Nilo para ver o que ia acontecer com o menino. A princesa, filha do faraó, descia todos os dias para se banhar no rio Nilo. Ouviu o choro da criança e viu aquele cesto passando. Mandou as servas tirar o cesto e encontrou o menino dentro. Olhou para o menino, gostou dele, se apaixonou pelo menino e disse: eu vou resgatar essa criança. A irmã de Moisés, que estava às margens, se aproximou e disse para a princesa: olha, se a senhora quiser, eu chamo uma hebreia para amamentar a criança. Tinha 3 meses de idade. A princesa gostou da ideia, disse: pode trazer. Ela foi em casa e chamou a própria mãe. A mãe de Moisés, então, sendo paga pela princesa, amamentou Moisés e profetizou na vida dele. E declarou. Por quê, irmãos? Olha só, eu aprendi isso agora. Essa semana, lendo esse texto, preparando a pregação do domingo. Um ato de fé é capaz de gerar grandes promessas na vida de uma pessoa. Amém? Então, gerou uma promessa. Então, a mãe de Moisés começa a profetizar, começa a dizer assim, ó: já que Deus te livrou da morte, você vai ser alguém importante, você vai ter um chamado, você vai ter um ministério, você vai ser usado por Deus, Deus vai ter um propósito na tua vida. E começou a profetizar. Durante quanto tempo? Aproximadamente 2 anos, que era o período que as hebreias amamentavam uma criança. Amamentou o menino e profetizou na vida dele durante 2 anos. Depois de 2 anos, ela entrega o menino para a princesa. Entrega o menino, salvo pela fé, e um menino que carregava já nesse momento uma grande promessa de Deus. Amém? A princesa criou o menino, ele cresceu. Durante 40 anos,
deu o nome para ele de Moisés. Durante 40 anos ele foi criado dentro do palácio. Ele tinha um documento egípcio, ele era egípcio, naturalizado como egípcio. Ele aprendeu tudo sobre economia, política, cultura e religião egípcia. E ele criou um estilo de vida egípcio. Ele tinha um estilo de vida egípcio. Ele se comportava como um egípcio, ele falava como um egípcio, ele pensava como um egípcio, e ele até já acreditava igual a um egípcio. 40 anos lá. Só que ele tinha, além das veias, correndo nas suas veias o sangue judeu, ele tinha também dentro de si a profecia, o ato de fé da sua mãe. E isso faria a diferença em sua vida. Depois de 40 anos, um dia ele sai para ver os seus irmãos. E vi um egípcio maltratando um judeu. Nasce dentro dele um ímpeto de defender os seus irmãos. Só que como ele tem um padrão de vida egípcio, ele age como um egípcio. Ele se levanta contra aquele egípcio e acaba matando o egípcio. Não tinha mais ninguém perto. Ele fez uma cova na areia e enterrou, dizendo assim: não, está oculto aquilo que eu fiz. Cultura egípcia. Faz e esconde, erra e esconde. Só que havia um chamado na vida dele, havia um propósito. E aonde há propósito, Deus não deixa nada oculto. No outro dia ele saiu novamente para ter com seus irmãos judeus e viu dois judeus brigando, um maltratando o outro. E ele quis intervir. Quando foi intervir, que estava sendo injusto com o outro, olhou para ele e disse: ué, você agora quer ser juiz no nosso povo? Depois de 40 anos vivendo num palácio, sendo um egípcio, com estilo de vida egípcio, agora você quer ser um juiz de judeu? Ou você quer fazer comigo o mesmo que você fez ontem com o egípcio, que o matou? Aí isso veio à tona, todo mundo ficou sabendo, e o faraó da época quis tirar a sua vida. E aí Moisés fez o quê? Teve que fugir. Então ele era um assassino, fugitivo, com estilo de vida egípcio, mas dentro dele, além do sangue hebreu, ele tinha também a promessa de um ato de fé da sua mãe. Ele vai para o deserto e se hospeda na casa de um homem chamado Jetro, que eu vou falar um pouquinho mais dele semana que vem. Se hospeda na casa desse homem e fica ali até casa com uma filha de Jetro. Jetro era um sacerdote, era um homem que tinha um padrão, um estilo de vida completamente diferente dos egípcios. Era um homem que tinha um estilo de vida voltado para as coisas de Deus. Era um homem que temia a Deus. Era um homem, por isso que ele era um sacerdote. Era um homem que ele era munido de uma sabedoria. Eu vou falar isso semana que vem. Ele era munido de uma sabedoria, além da sabedoria humana. Por quê? Porque ele tinha a graça de Deus na vida dele. E Moisés fica 40 anos na casa deste homem, trabalhando com este homem. Nesses 40 anos ele desconstrói um estilo de vida egípcio e constrói um estilo de vida de alguém que agora vai começar a servir a Deus. Exatamente, irmãos, esse processo é um processo que precisa acontecer na nossa vida. Eu não sei com quantos anos você se converteu. Se com 18, com 20, com 30, com 40, não importa. Imagine só alguém que se converteu aos 30 anos. 30 anos tendo um estilo de vida do mundo. Aí a pessoa se converte. O que ela tem que fazer, irmãos? Por isso que a Bíblia diz assim, lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É para desconstruir o estilo de vida que nós tínhamos. Nós tínhamos um estilo de vida errado. Por mais religiosos que éramos, tínhamos um estilo de vida errado. Não era um estilo de vida baseado na palavra de Deus. E muito crente traz vestígios do velho estilo de vida. E não muda, não transforma. E aí, por não fazer isso, não tem a mesma experiência que Moisés teve. 40 anos desconstruindo o estilo de vida e construindo um estilo de vida diferente, temente a Deus.
Depois de 40 anos, Moisés apacentando as ovelhas de Jetro, um dia a Bíblia diz que ele vai até o Monte Horebe. Agora, nesse dia, o Monte Horebe, ele é chamado de um monte de Deus. Quer dizer, é o momento em que Moisés, ele tem a oportunidade de chegar na presença de Deus. Você está entendendo, irmãos? Quando nós desconstruímos o estilo de vida egípcio e construímos o estilo de vida de alguém temente a Deus, nós estamos, na verdade, nos preparando para chegar na presença de Deus. Para chegar na presença de Deus. Porque Deus é santo. Deus, ele é santo. Deus, ele é um ser misericordioso, de amor supremo, mas ele é santo. Chegar na sua presença depende de um processo. Depende de uma preparação muito importante na nossa vida. Porque não é, se nós chegarmos de qualquer jeito na presença de Deus, ele morre. O ser humano não tem essa capacidade, essa condição de chegar na presença de Deus. Por isso é necessário uma vida santificada, uma vida consagrada, uma vida de busca de Deus, uma mudança no estilo de vida. Chegar na presença de Deus não cabe para alguém que ainda tem um pé no mundo e um pé na igreja. Não cabe. Não cabe. Moisés, depois de 40 anos, chega no monte de Deus. Ele está preparado para chegar na presença de Deus. Ele está preparado para chegar na presença de Deus. E ele chega na presença de Deus. Agora, ouça o que eu vou dizer para você. A presença, título da mensagem. A presença de Deus transforma qualquer pessoa, até aquele que já está preparado para chegar na presença de Deus. Chegou na presença de Deus para se transformar. Moisés chega na presença de Deus como um pastor de ovelhas. Um simples, se é que podemos dizer que é simples, né? Ser um pastor de ovelhas. Mas ele chega lá apenas sendo um pastor de ovelhas de um sacerdote chamado Jetro. Mas ele vai sair de lá completamente transformado. A presença de Deus faz isso conosco. Quando ele chega lá, e é o que eu preguei domingo, ele vê a sarça pegando fogo, mas não se consumia. E ele chegou lá e Deus disse para ele assim: tira as sandálias dos pés, a terra é santa, né? Sensibilidade espiritual, né? É necessário, irmãos. Chegar na presença de Deus, você tem que ter tato e sensibilidade espiritual para chegar na presença de Deus. E Moisés tira as sandálias e chega perto de Deus. Quando ele chega perto de Deus, Deus começa a falar com ele. E começa a trazer à tona a profecia que há 80 anos atrás a sua mãe havia declarado sobre a sua vida. Pode passar quantos anos forem. Aonde existe um ato de fé, gera uma promessa. E aonde existe uma promessa, um dia ela vai se cumprir. Deus começa a trazer à tona a promessa que foi profetizada na vida dele há 80 anos atrás. E aí Deus diz para ele assim: ó, eu tenho uma missão para você. E diz para ele: a tua missão é ir lá no Egito e tirar o meu povo de lá. Irmãos, Moisés, ele sabia do que se tratava. E ele se conhecia. Sabia das suas limitações. Então Moisés, ele arruma um monte de desculpa. Primeiro ele disse que ele era gago, e de fato ele era. Depois ele disse que ele era fanho, e de fato ele era. Depois ele disse que ele não era eloquente, e de fato ele não era eloquente. Depois ele disse que o povo não acreditaria nele. Enfim, Moisés arrumou todas as desculpas que ele encontrou para não aceitar o chamado de Deus em sua vida. Mas nenhuma desculpa convenceu a Deus. Ouça algo que eu vou dizer para você, irmão. Ouça o que eu vou dizer para você. Você pode arrumar a desculpa que você quiser para não mudar de vida, para não se conservar, para
para não assumir um compromisso sério com Deus. Você pode arrumar a desculpa que você quiser para não se envolver com o reino de Deus e não aceitar o chamado que Deus tem na tua vida. Você pode arrumar a desculpa a mais esfarrapada ou a mais convincente que existir no mundo. Você pode tentar usar. Nenhuma delas vai convencer a Deus. Nenhuma delas vai convencer. Você pode dizer para Deus: não estou preparado, eu não sou capaz, eu não estou pronto, eu sou cheio de pecado, eu não consigo, eu sou fraco. Você pode arrumar desculpa: aí eu trabalho demais, porque eu não tenho carro, aí eu não tenho dinheiro, aí porque eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Pode arrumar a desculpa que você quiser. Nenhuma delas vai convencer a Deus se Ele te chamou e te escolheu para algum propósito. Moisés gastou todas as desculpas que ele tinha. Todas. Aí Deus olha para ele e diz assim: o que é que você tem nas tuas mãos? O que ele tinha na mão dele, irmãos? Alguém lembra a leitura do texto? Tinha um cajado. Deus disse: o que você tem na tua mão, nas tuas mãos, Moisés? E Moisés olha e ele tem um cajado. Agora presta bem atenção que eu vou dizer para você. O cajado de pastor, que era uma vara, uma espécie de uma vara, ele vinha carregado de um simbolismo. O cajado do pastor, ele não era uma vara tão simples assim, ela tinha alguns atributos nela, mas eu não vou entrar em detalhes deles agora, porque não é o objetivo. Mas o cajado do pastor, ele dava a autoridade para o pastor cuidar do seu rebanho. Era o símbolo de autoridade do pastor com o seu rebanho, era o seu cajado. Tanto é que se ele batesse com o cajado numa pedra, o som que aquele cajado produzia, a ovelha já reconhecia, ela sabia que era o seu pastor. Então o cajado tinha um símbolo. Quando Moisés, preste bem atenção, olhe para cá para você, espero que você tenha tirado as sandálias do pé, que você está na Terra Santa hoje, para você ter sensibilidade do que eu estou falando, para você entender espiritualmente. Até aquele momento, Moisés chegou com aquele cajado de pastor na mão. Quando Deus faz aquelas referências, quando ele arruma aquele monte de desculpa, quando Deus tenta mostrar para ele que existe um chamado na vida dele, que foi profetizado através da mãe dele 80 anos atrás, e Moisés está cheio de desculpa. Quando Deus diz assim: o que você tem nas tuas mãos? Quando Deus fala dessa forma e Moisés se vira e olha para a sua mão, na verdade aquele cajado, ele está representando o chamado de Deus na vida de Moisés. O chamado de Deus. Por quê? Espiritualmente, o que Deus estava colocando na mão de Moisés? A autoridade para pastorear um rebanho humano e tirá-los do Egito e levá-los para a terra prometida. Então Deus diz assim, preste bem atenção, Deus diz assim, jogue o teu cajado no chão, jogue o meu chamado no chão. Ele jogou. Quando ele jogou o cajado no chão, o cajado se transformou em uma serpente, em uma cobra. Certo? Por que será? Por que será que se transformou em uma cobra e em uma serpente? Poderia se transformar em qualquer coisa. Se aquele cajado ele simbolizava o chamado de Deus na mão de Moisés, por que não se transformou numa pombinha, que é símbolo do Espírito Santo? Era mais diferente, não é? Não, se transformou numa cobra. Por quê? Por que se transformou numa cobra? Porque ele havia sido jogado no chão. O que significa cobra? Para entender o que significa cobra, a gente volta um pouco na história e vamos lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia, aonde Adão e Eva cometeram um pecado. Eles foram enganados por uma serpente. Depois que Deus se manifestou, Deus disse para a mulher assim, você terá dor de parto e o teu marido vai te dominar. Olhou para o homem e disse assim, por causa de ti,
a terra vai produzir também espinhos, e você vai trabalhar na terra, e do suor do teu rosto você vai comer o pão. Mas quando ele olha para a serpente, o que Deus diz para a serpente? Tu serás maldita. Tu serás maldita entre os animais selvagens. Tu serás maldita. Cobra significa o que então? Maldição. Quando Moisés pega o chamado de Deus e ele joga no chão, se transforma em uma maldição na sua vida. Irmãos, não importa o tamanho, a importância, o grau, a posição, ou qual seja o tipo de chamado ou responsabilidade espiritual que Deus colocou na tua mão. Não se joga fora. Não se joga fora. Jamais. Por que às vezes a gente encontra algumas pessoas na igreja, gente boa, irmãos bons, irmãos que vêm na igreja com frequência, dão dízimo, oferta, até em voto de oração eles vêm. Mas parece que a vida deles não condiz com o que eles estão praticando. Porque a gente olha para o irmão e diz assim, poxa vida, mas esse irmão tinha tudo para dar certo. Esse irmão era para estar bem financeiramente, esse irmão era para estar casado e bem sucedido. Esse irmão era para estar com a família estruturada, abençoada. Esse irmão era para estar bem de saúde, porque olha só, ele é um bom crente, mas tem uma lacuna na vida dele que se chama maldição de ministério, maldição de chamado. Não importa o que seja. Às vezes eu vejo diáconos fazendo isso, né? Deus chama para esse ministério tão bonito. Qualquer coisinha que acontece, eles pegam, jogam fora o cajado, abandonam o diaconato, nunca mais voltam. Acontece com o líder de célula, acontece com o irmão que trabalha no núcleo, acontece com o músico, acontece com o obreiro, acontece qualquer área do ministério, acontece com muita gente. E aí depois fica aí sofrendo, pagando preço, lutando, remando, e nunca sai do lugar. Por quê? Porque tem sobre a sua vida uma maldição no ministério. Irmãos, jogar fora o que Deus deu, o que Deus entregou na mão, é algo muito sério. E é um tipo de maldição, irmãos, que a pessoa pode orar, pode jejuar, pode fazer o que quiser, não vai quebrar. Só existe um jeito de quebrar a maldição do ministério. Você veja que Moisés, ele fazia o que, irmãos? A Bíblia diz isso, a Bíblia diz que ele fugia da cobra. Porque ele não queria maldição na vida. Ele sabia o que a cobra significava. Mas antes, olhem bem, preste atenção, antes que aquela cobra o picasse, Deus disse para ele assim, tome de volta. O que Moisés faz? É o único jeito que tem de quebrar a maldição do ministério. Moisés, ele se abaixa e ele toma a cobra em suas mãos. E ela volta a ser novamente um cajado. Sabe por quê, irmãos? Só tem um jeito de quebrar a maldição de ministério. É quando nós nos dobramos. Reconhecemos o nosso erro, a nossa falha e tomamos de volta aquilo que Deus havia confiado nas nossas mãos. É o único jeito, não tem outro jeito. É o único jeito de quebrar a maldição do ministério. É quando a pessoa abaixa o nariz. É quando ela abaixa a sua cerviz. Tem gente que está sofrendo uma cerviz está endurecida, queixo erguido, e pode arrumar desculpa que for, irmãos. Pode arrumar. Mas eu não volto porque o pastor não me aceita mais de volta. Irmãos, a Bíblia diz que o coração do rei pulsa na mão do Senhor. E ele conduz a decisão do rei aonde ele quiser. O que isso quer dizer na Bíblia? Quer dizer que se Deus tiver um propósito na vida de alguém, e essa pessoa se dobrar de verdade diante do Senhor e reconhecer o seu erro, Deus vai lá e muda o coração de quem quer que seja, até do pastor se for preciso. Deus muda. Porque o coração do rei, o coração do líder está na mão de Deus.
Amém? Entenderam até aqui? Muito bem. Moisés pega o cajado na mão novamente. Aí Deus disse para ele assim, ó, coloca a tua mão na altura do teu peito. E ele coloca a mão. Quando ele tira a mão, ela está branca de lepra. O que é a lepra, irmãos? A lepra é uma doença incurável. Incurável. Tem gente que adquire essa doença incurável. Você pode ver. Está lá no texto da Santa Ceia. Eis porque há entre vós muitos fracos e doentes. E muitos que dormem. Está aí os doentes. É uma doença. É uma doença que ela é incurável, ela é contagiosa e ela mata aos poucos. Ela vai definhando as pessoas. O exemplo disso é a doença de Jó. Jó foi acometido de lepra. Amém? É a doença, é uma doença que vai definhando aos poucos. Jó num certo momento, ele diz assim, ó, a minha língua se apegou ao paladar. Sabe o que ele está dizendo? Ele perdeu o paladar. A doença tirou até o prazer de comer de Jó, aliás, desculpa. Quando Moisés coloca a mão no peito, tira ela cheia de lepra. Qual mão que é essa, irmãos? Qual mão que é? É a mão direita. A mão que segurava o cajado. A mão aonde estava o seu chamado. O que Deus está dizendo para ele? Deus está dizendo para ele que tem uma atitude dele que pode trazer uma doença para o seu chamado e para o seu ministério. E eu vou te mostrar que doença é essa. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 17, 9. Deixa eu achar aqui. Estou sem óculos aqui, tá? Tá aqui. Jeremias 17, 9. Já vou caminhando para o encerramento, tá? Todo mundo achou? Então vamos lá. Presta atenção. Diz assim, ó. Olha só. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Amém? Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Quer ter sucesso no teu chamado, no teu ministério? Não seja guiado. Irmão, se tem um erro grave que os crentes cometem, é só seguir o coração. Pastor, mas eu não senti no coração. Irmãos, é uma expressão que a gente às vezes usa até para manifestar que não tenhamos recebido nenhuma direção de Deus. Mas a maioria das vezes não, irmãos, é um engano. A pessoa acha que tudo que é direção de Deus, ela tem que sentir no coração. Não, irmãos, não tem que sentir no coração. Aqui, ó, está aqui. Está aqui na mente. Está aqui na mente. Tem certas coisas na nossa vida, irmãos, que a gente tem vontade de fazer. Vontade. A vontade, ela está concentrada aonde, irmãos? Nos nossos desejos, que é o que nós expressamos no seu coração. Mas a gente não faz. A gente tem vontade, mas não faz. Por quê? Porque a gente tem consciência. O que Deus estava dizendo para Moisés? Você quer ter um ministério doente, um ministério ruim, fraco, um chamado deficiente na tua vida? Siga teu coração. Agora, você quer ser bem sucedido? Não siga o teu coração. Aprenda a ouvir a minha voz. O ministério de sucesso, irmãos, é aquele que dá ouvido ao que Deus fala. E tem momentos que nós precisamos ouvir a Deus e sacrificar a nossa vontade.
sacrificar a nossa vontade. Tem momentos, muitos momentos. Para ter um ministério de sucesso, para ser uma bênção, para ser instrumento na mão de Deus, nós temos que sacrificar a nossa vontade e dar ouvido a Deus de verdade. Deus falou, ponto final. Ponto final. Não importa se o meu coração está falando diferente. Ele é enganoso. A Bíblia diz, ele é enganoso. Ele vai me enganar. Os meus desejos vão me derrubar. Então eu tenho que seguir o que Deus falou. Se Ele mostrou, irmão, se Ele falou, pronto. Eu vou seguir o que Deus falou. Era isso que Deus estava falando para Moisés. Depois de tudo isso, irmãos, depois de tudo isso, Moisés diz assim: eis-me aqui, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Agora, o último texto para nós encerrar. Depois que Moisés faz isso, e aí esse é o ponto mais forte que eu quero que você entenda. Moisés, ele chegou na presença de Deus, e depois ele saiu. Mas como é que ele saiu? Quer ver uma coisa? Êxodo capítulo 4, no versículo de número 20. Êxodo 4, 20. Eu até vou pedir alguém assim que tem uma voz bem alta, bem forte, que leia para mim. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Vocês entenderam? O que ele levava na mão, irmãos? Quando ele chegou, Deus perguntou para ele: o que tens em tua mão? E ele disse: o cajado. Depois de todo esse episódio, depois dele ter chegado na presença de Deus, Moisés ele sai. Mas ele sai com a presença de Deus na sua vida. E aí lá no versículo 20 a Bíblia diz que foi Moisés, quando ele preparou a família, ele saiu para o ministério. Ele saiu para cumprir o propósito de Deus. Ele foi obedecendo o chamado de Deus. Olha o que acontece na vida da pessoa que obedece o chamado de Deus, irmãos, que aceita o propósito de Deus, que não é capaz de arrumar desculpa e dizer não para Deus. O que acontece com ela, irmão? A Bíblia diz assim: foi Moisés com a sua família, montou no jumento, e eles foram e levavam a Moisés na mão o cajado de Deus. A presença de Deus ia junto com Moisés. Você pode chegar na presença de Deus e pode sair sem ela. Mas você pode chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. E sair com a presença de Deus na tua vida. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos em nome de Jesus. Eu quero que você faça uma oração nesta noite. Uma oração sincera. Peça perdão. Se você quiser retomar teu cajado na mão. Se você quiser retomar o teu cajado na mão. Se você quiser retomar o teu ministério, o teu chamado, você vai fazer isso nesta oração, nesta noite. Você vai pedir perdão, vai fazer a tua renúncia, a tua entrega. Mas você tem que desejar sair desta noite, deste lugar, com a presença de Deus na tua vida. Comece a orar. Feche os teus olhos. Comece a buscar de Deus. Comece a falar com o Senhor nesta noite. Aproveite esse momento que você está na presença de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele tem promessa na tua vida. Então não deixe que nenhum tipo de mal te afaste da presença de Deus, mas fique na presença dEle. Leve a presença dEle contigo. Vai orando, igreja, vai orando, vai buscando de Deus para a tua vida nesta noite, para o teu chamado, para o teu ministério. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te separou, aceite o chamado de Deus
e diga para o Senhor: hoje, Pai, estou tomando de volta nas minhas mãos o cajado, a autoridade que o Senhor me deu, o chamado que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu não vou permitir que ele se transforme numa maldição. Eu não vou permitir que ele me afaste, que esse chamado me afaste de mim, mas eu vou tomar em minhas mãos, porque o Senhor me escolheu, me chamou. Chega de dar desculpa, chega de arrumar desculpa. Eu vou aceitar o chamado do Senhor na minha vida. Hoje cantaramaxere andaramai, hoje ele cantaramaxere andaramai. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa, 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 Pai, com a tua graça, com o teu poder, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os teus filhos, que eles retomem de volta, Pai, o cajado que lhes pertence, ó Pai, o chamado que eles têm em suas vidas, que eles retomem de volta, Pai. Assim eu oro nesta noite, Pai, e eu declaro a vida deles abençoada no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, abençoa nesta noite as nossas reuniões de núcleo e abençoa as nossas células essa semana. Que esta palavra penetre no coração dos teus filhos e produza o efeito pelo qual ela foi chamada, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, boa reunião de núcleo e uma boa célula essa semana, em nome de Jesus. Amém.